Muito boa noite! Dá para sentir daqui o cheirinho da ceia de Natal sendo preparada aí na sua casa. Enquanto a comidinha não fica pronta, o Gazeta Esportiva está chegando para você relembrar as datas marcantes desta temporada. Mas antes de conferir os momentos históricos que fizeram aniversário este ano, dá uma olhadinha nessas dicas. Estamos de volta, mas antes de conferir as efemérides do ano, vamos seguir com a escalação dos melhores do Troféu Mesa Redonda. Veja os indicados a melhor meia do ano. Meia: Arrascaeta, Flamengo. Everton Ribeiro, Flamengo. Pedrinho, Corinthians. E o vencedor é Everton Ribeiro. Fala pessoal aí da Gazeta, primeiramente queria me desculpar por não ter conseguido chegar, o voo acabou atrasando e foi cancelado, mas meu pai e meu irmão estão aí para receber esse grande prêmio, muito feliz de ser escolhido aí entre os 11 melhores do campeonato e uma pena não poder estar aí. Mas fica meu agradecimento, um abraço a todos aí que votaram em mim. Tamo junto. Muito bem, chegamos ao setor ofensivo com os indicados a primeiro atacante. Primeiro atacante: Bruno Henrique, Flamengo. Marinho, Santos. Dudu, Palmeiras. Vencedor é? Olha, ele é um atleta sensacional que já brilhou aqui no palco do Troféu Mesa Redonda. Depois de superar momentos difíceis no Santos, foi para o Flamengo, onde arrebentou com muitos gols e assistências. Bruno Henrique, que bom ter você aqui com a gente! Realmente um momento muito legal para todos nós. A gente acompanhou o Bruno nos bons, nos maus momentos. Cara, que prazer te receber aqui de volta. Muito legal, muito legal. Ô Bruno, a gente lamentou ano passado tudo que aconteceu com você. E quando você foi para o Flamengo, a gente tinha certeza que a coisa ia virar. Mas tem a impressão que até você se surpreendeu um pouco, né? A bola que você jogou esse ano foi um negócio absurdo. Boa tarde a todos. Olha, foi um ano muito marcante para mim, esse ano de 2019. Conquistando o título com a camisa do Flamengo, depois de uma temporada que eu tive de lesões no Santos, onde não consegui fazer o que eu fiz em 2017, e indo para o Flamengo, tinha aquela desconfiança, né? Mas eu sabia que eu poderia dar a volta por cima, e graças a Deus consegui dar a volta por cima, conquistei títulos individuais, coletivo também, então estou muito feliz. Olha, o padrinho do Bruno Henrique é um parceiro e ao mesmo tempo fã e ídolo dele, MC Kevin! Legal, tá bonito, hein, cara? Opa. Por que esse carinho pelo MC Kevin? Cara, o Kevin, eu conheci ele, né? Um cara que tem as mesmas origens que eu tive, né? Um cara muito humilde, então tem um carinho muito grande por ele. Tem um ídolo, né? Ser ídolo do Bruno, acho que é uma coisa recíproca, porque todo mundo ficou fã do Bruno Henrique esse ano. Boa noite para todos. E eu, com todo respeito à torcida do Flamengo, já venho acompanhando ele desde o Santos, que eu sou santista, e é fenômeno, é craque, tá aí, mostrou esse ano aí. Parabéns pelo título, irmão, não tive essa oportunidade de falar isso, parabéns, tamo junto. E é isso, fenômeno, né? Tem que falar. Fenômeno mesmo. Então, por favor, faça a entrega para o Bruno Henrique como primeiro atacante. Jornada espetacular. Agora sim, começamos a destacar histórias marcantes do esporte que fazem aniversário este ano. Vamos relembrar um pouquinho da história de um grande jogador que nos deixou há 25 anos. O craque Denner teve uma carreira meteórica e nos deixou cedo demais. Por muito tempo, falar do pai que eles mal conheceram foi um grande tabu.
Eu imagino ele pelo que me contam. Em casa, assim, a gente nem toca no assunto. Faz pouco tempo que eu consegui ouvir a voz dele, que era um vídeo que tem no YouTube. A partir do momento que eu estiver bem do joelho, eu volto a jogar normalmente. Não gosto de ficar assistindo muito, não. Já assisti já o que tinha pra assistir já e aí já bastou. Aos poucos, os filhos desenterraram lembranças, histórias. Todo mundo que me encontra, quando sabe que eu sou filho do Denner, lembra a frase que ele fala que prefere um drible do que um gol. Ele é lembrado até hoje porque ninguém se conforma de ter perdido aquele talento e não saber até onde ele poderia chegar. O ex-jogador Tico é testemunha ocular das artes realizadas por aquele moleque craque de bola. O Denner não driblava, ele desviava, né? Hoje, jogadas que nem Denner fazia, só Neymar. Qualquer lugar que pegar a imagem, você vai ver esses dribles dele que ele adianta um pouquinho a bola. Recordar é viver. Os filhos interrompem o vídeo antigo no exato momento em que a imagem mostra o veloz Denner aos 23 anos, parando para sempre. Puxa essa parte aí. Vou passar um pouco aqui. Acabou um treino, eu encontrei com ele no estacionamento, que foi a última vez que eu acabei vendo. Quando a Mitsubishi saiu, aí eu olhei assim de novo, eu vi o black light acender. Aí eu olhei, quando eu olhei assim pro black light, eu achei estranho. Pô, mas ele não vem de avião? Aí nem me toquei, eu senti algo estranho e balancei a cabeça assim, achei estranho. Pegou ele, foi embora, continuou seguindo, eu virei e fui embora. Aí no outro dia eu recebi a notícia. Eram 5h30 da manhã, quando o Mitsubishi do jogador Denner bateu contra esta árvore. O acidente aconteceu numa das pistas que contornam a Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da cidade. Otto Gomes de Miranda, amigo de Denner, era quem dirigia o carro e provavelmente dormiu no volante. Após 2 décadas de brigas na justiça, um pequeno consolo financeiro. Enfim, viúva e filhos recebem a indenização. A caminhada de Denner no mundão do futebol quase chegou à Europa. Não deu tempo. Eu queria mesmo ter meu pai aqui, independente se ele fosse jogador ou não. Eu sinto a falta do pai, não o Denner atleta. Nós passamos necessidade quando meu pai faleceu, mas graças a Deus depois começou a correr bem. E hoje a vida que a gente tem é tranquilo para poder viver, sabe? Uma vida tranquila, a gente não tem que reclamar de nada. Eu acredito assim, Denner jogador, ele seria, acredito que um dos melhores. Queria ter aquela figura de pai, de ter me levado para ver jogo, de ter sair com ele. Minha mãe fala que eu saía com ele. Mas agora, Denner família, Denner, o marido da Luciana, pai dos meus irmãos e meu, eu não tenho como dizer, não tenho como saber. Luciano, que escreveu a biografia de Denner, define o capítulo com a mesma categoria que sua mítica personagem definia jogadas. Ele foi grande dentro do período dele. E dentro do período dele, ele não precisou de mais nada. Ele não precisou de Copa do Mundo, ele não precisou jogar na Europa. Ele foi o maior do tempo dele, em 3 anos. Ele foi rápido demais. Ele já subiu, já fazendo tudo aquilo que ele sabia, colocou no repertório dele em campo. Então, realmente, era um jogador totalmente difícil de marcar. Que não é à toa que os caras eram 3, 4 e faziam fila e ia. A gente tem a mania de pensar, não, o jogador ele tem que chegar lá. O que é o lá? Não é? O que é esse imponderável? Seria o melhor do mundo 1, 2 ou talvez 3 vezes. Os filhos tentaram completar a obra, seguir os passos do pai. Desistiram. Meu pai seguiu um caminho e nós tínhamos que trilhar outro. Não teria como ser igual ao que ele foi, mesmo que em pouco tempo de carreira. E é difícil ser igual ao meu pai, hein? A esperança está depositada nesse garotinho, cheio de jogo de cintura, molejo, habilidade, características que o avô tinha de sobra. O neto de Denner carrega essa herança. Como é que você joga a bola? Você gosta de jogar em que posição? Meio atacante. É? Como é que é o seu estilo de jogo? Drible, chute. Inspiração por Denner, saudoso menino que traduzia no jogo de futebol a luta e a superação de um brasileirinho
como tantos outros, pobre, pele escura, magrelo, rápido, malandro, corajoso, daqueles atrevidos que se atiram sem medo em busca da glória. Uma das conquistas mais importantes da história do Palmeiras completou 20 anos em 2019. Preparamos uma reportagem especial recordando o título da Copa Libertadores da América em 1999. Uma conquista histórica que comemora 20 anos neste dia 16 de junho. Há 2 décadas, o Palmeiras se tornava o dono da América, campeão da Libertadores. Para celebrar a data, a TV Gazeta foi atrás de heróis que fizeram parte da heróica campanha. Teve acesso ao documentário que registrou os bastidores daquele inesquecível ano de 1999 e vasculhou os arquivos da emissora em busca de algumas das preciosidades que você vai ver a partir de agora. Beleza! Campeão! Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas nem o clima e nem a quantidade de jogadores de qualidade foram capazes de evitar o sofrimento vivido pelo Verdão ao longo de toda a Libertadores. Faltou pouco para o time ser eliminado na primeira fase. Depois de vitória sobre Corinthians e Cerro Porteño, o Palmeiras perdeu do Olímpia no Paraguai e empatou com o mesmo adversário em casa. Aí foi derrotado no clássico contra o Timão e chegou à última rodada precisando vencer o Cerro Porteño. Saiu atrás, mas conseguiu a virada e se classificou. Como o pior brasileiro da fase de grupos, teve pela frente nas oitavas de final o poderoso Vasco, na época o atual campeão da América. E o primeiro jogo em casa não teve nada de bom para o Verdão, empate de 1-1. Na volta era preciso fazer história em São Januário, onde os vascaínos não perdiam há 1 ano e meio. Alex brilhou. O Palmeiras venceu por 4-2 e se garantiu nas quartas, mas não pense que a vida ficaria fácil a partir de então. Foram 2 clássicos históricos contra o Corinthians e logo no primeiro um mito surgiu. Hoje era um dia de São Marcos. Eu acho que quem está de parabéns é o goleiro Marcos, que fez excelente defesa. Graças a Deus, nosso goleiro hoje estava bem demais. Claro, é obrigação dele, né? Infelizmente, acabou tendo a oportunidade foi uma fratura no dedo do Veloso, né? Ele ganha esse apelido aí, né? Ele se tornou o São Marcos nessa competição. Eu não digo que foi uma surpresa as atuações. O que foi uma surpresa para mim é a personalidade. No segundo jogo, o Marcos não evitou a vitória corintiana por 2-0, mas coube a ele fazer a diferença nos pênaltis e a Zinho sacramentar a classificação. Até digo que é o maior nervoso que eu passei na minha vida como jogador. A maior pressão foi essa, sair do meio campo até chegar para bater o pênalti. Eu achei que não ia chegar lá para bater, minha perna pesava tanto, 200 quilos em cada perna. Eu batia sempre cruzado, né? Era meu forte. Mas não saiu cruzado, foi no meio do gol. É que o Maurício pulou geral para o outro canto. A caminhada tinha ainda pela frente o River Plate. Os argentinos sofreram para ganhar o primeiro jogo por 1-0. Mas Felipão esbanjou confiança no vestiário. Nós vamos virar. Pode ficar tranquilo, tá legal? Parabéns pra vocês, né? Legal. Foi... Como é que é? Então o quê? Até o... Chega em Buenos Aires, Marcão pega até pensamento, é a canonização definitiva dele ali, né? Já começa com o Corinthians e se afirma com o River Plate. E aí voltamos aqui no palestra e tocamos 3, poderíamos ter tocado mais. Depois de Vasco, Corinthians e River Plate, só o Deportivo Cali separava o Palmeiras do sonho do título. Faltou pouco para o Deportivo Cali aprontar. Depois da vitória por 1-0 no primeiro jogo, os colombianos saíram atrás no Palestra Itália com o gol de Evair. Mas empataram com Zapata e o Verdão só conseguiu levar a decisão para os pênaltis com Oséias. É um time de uma resiliência enorme,
que a todo momento tinha que buscar provar que tinha condições como teve de sempre buscar resultado. Moleque, mostra essa medalha aí, pelo amor de Deus, que essa aí vale muito, hein? Mostra lá pro meu amigo Chico Lago, eu gosto muito dele, mas essa é do Palmeiras. Foi o caminho mais difícil e o mais gostoso. Com certeza. Quando o Zinho perdeu o pênalti, eu sabia que ia dar a gente. Porque com o Palmeiras é sempre assim, sempre sofrido, sempre na angústia. Vem um árbitro desse aí horrível, pra acabar com o jogo, mas nós buscamos. O Palmeiras é campeão da Libertadores. Acho que nós merecemos a vitória. Nosso time buscou a vitória o tempo todo. O Deportivo não veio aqui pra jogar futebol, veio pra catimbar. Acho que com a ajuda de Deus, quem mereceu ganhar o título foi o Palmeiras. E olha só que legal, no dia 17 de julho, a conquista do tetracampeonato mundial brasileiro completou 25 anos. E pensando nisso, nós preparamos em parceria com o site gazetesportiva.com um material especial em 3 capítulos sobre esse título emblemático. No primeiro episódio, vamos conferir como era difícil a situação do Brasil nas eliminatórias antes daquela Copa do Mundo. Se te contaram outra história, não é verdade. Eu vou te contar a história real. Eu estava em Angra, na minha casa, domingo à tarde, voltei, peguei o meu carro, estava voltando para o Rio, liguei o rádio. A Bolívia acaba de se classificar. Aí a segunda vaga ia ficar para Brasil ou Uruguai. No caminho, 3 horas de Angra para cá, eu vim matutando. Romário. Romário está em paz com Parreira, integrado com o grupo. Em alguns momentos eu sou até um pouco impulsivo. Mas eu me considero uma pessoa que tem a minha personalidade, o meu caráter. Uns dizem que são 2 coisas que eu tenho até que maneirar um pouco, são muito fortes. Eu me acho perfeito, ou quase perfeito. Minha mãe nunca reclamou. Eu nunca briguei com o Romário, mano. Nunca houve briga. Vocês deram um volume, a coisa muito grande. O Romário, em função disso, até que ele nem veio. Porque havia um clima tão pesado que não dava para chamá-lo de imediato. Agora, eu sempre tive o bom senso de saber do valor do Romário. Ele estava arrebentando no Barcelona e a gente estava levando a eliminatória tranquilo. Romário está fora? Não. Ele volta na hora certa. Romário está fora? Não. Ele volta na hora certa. E ele voltou na hora certa. Qual foi a hora certa? Contra o Uruguai. Jorginho. Tá chamando o Bebeto pro jogo. Tá chamando o Bebeto pro jogo. Saiu legal o Bebeto. Tá levando pro cruzamento. O Simone ficou na cabeçada. Gol do Brasil! Explode o coração da gente brasileira. Adivinha quem foi? Romário. Jogou no meio, o Condorta perdeu a bola porque o Mauro Silva está muito bem pelo meio. Enfiou pro Romário. Olha o goleiro saindo. Ele desviou. Pode ser o segundo dele. Gol do Brasil! Romário é mortal! Romário! Eu sempre tive certeza que eu iria voltar para jogar de novo na seleção brasileira. Foi ótimo, sem dúvida, ter a oportunidade de voltar nas eliminatórias para jogar contra um rival que é o Uruguai, e principalmente na minha casa, no Rio de Janeiro, no Maracanã, para mim é fantástico. A voz do povo é a voz de Deus. Todos estavam pedindo Romário, né? E foi preciso nós chegarmos nessa situação para que ele tivesse a chance dele. E graças a Deus que veio na hora oportuna. Legal também os treinadores, a comissão técnica, assim, deixar de lado uma indisciplina, conversar com o atleta e ver o melhor para a seleção brasileira. Ele tem a superstição de jogar com a camisa 11, eu jogava com a camisa 11, a eliminatória toda, e ele foi e falou com o Parreira, né, o Romário, que gostaria de jogar com a camisa 11, pela aquela coisa, superstição, sempre jogou com a 11. E o Romário humildemente veio falar comigo.
explicou essa coisa dele. Eu falei, Romário, eu quero classificar para a Copa do Mundo. É com a 2, com a 3, com a 20, eu não tenho superstição, eu jogo com qualquer uma. Foi ali que eu comecei a jogar com a camisa 9, cedi para ele, porque eu sabia que isso influenciava no psicológico dele, no emocional dele, e ele era um cara que ia decidir a parte final, né? Decidimos com o Uruguai aqui no Maracanã, um jogo histórico, uma atuação fantástica da seleção brasileira, talvez entre as 10 melhores de toda a história, essa tenha sido uma delas. Então, para nós, foi tudo tranquilo. Agora, havia realmente uma pressão enorme, muita porrada, um negócio terrível. Isso tudo mexeu muito com o público, com a torcida, com a imprensa, com aquela cobrança, fora a Parreira, uma pressão muito forte na comissão técnica, em alguns jogadores também. Depois de um empate contra o México, um jogo amistoso, aquele tumulto, tudo no aeroporto, parecia que a gente tinha perdido a Copa do Mundo. A seleção brasileira deixou o campo em Maceió vaiada. Parreira tava com um pensamento assim, pô, cara, de repente se eu sair, a pressão alivia e tudo. E o grupo se juntou lá na Granja, na madrugada, quando a gente chegou, e fechou assim, não vai... Vamos junto, pô, o senhor é o comandante, vamos até o final, a gente vai classificar e vamos ser campeão do mundo. Acho que aquele momento ali uniu o grupo porque muita gente acha que uniu lá na Copa, né? Mas eu acho que essa fase de eliminatória foi fundamental. Vamos agora acompanhar o segundo episódio do especial sobre a conquista do Tetra em 1994. Você confere como foi a trajetória do Brasil até a grande final contra a Itália. Assiste aí, que tá bem bacana. Parreira, às vésperas da Copa do Mundo, você tem mostrado muito otimismo. Você diz que o Brasil vai ganhar, vai beliscar esse Tetra com muita arte. O que te faz crer nessa arte, Parreira? Olha, eu acho importante a gente passar esse otimismo para o torcedor, para saber que todos aqui só pensam em ganhar a Copa do Mundo. Todos aqui estão dando o melhor e, portanto, existe bons jogadores, existe uma maneira de jogar que tem mostrado que tem dado certo ao longo dos últimos jogos da seleção brasileira. Eu acho que nós temos tudo para fazer uma grande Copa e conquistar esse título. Há 24 anos o Brasil não era campeão do mundo e aquilo incomodava muito. Então nós tivemos que ter quase que um mantra, um erro zero, eficiência máxima. Não pode errar, gente. Então a primeira mensagem foi o objetivo, ser campeão do mundo. Aí o Zagallo dizia, a Canarinho tem que voltar a brilhar. Se você chegar aqui com 20 pessoas, cada um vai dar uma equipe, só que a gente tem que torcer para aquela que vai entrar dentro de campo. Porque a seleção que fica no papel e que não vai para dentro de campo, não vai chegar a lugar nenhum. Então nós temos que estar unidos nesse aspecto e torcer por aquele que vai entrar, não importa quem. Depois do primeiro jogo e a primeira vitória, cada vitória era uma festa que a gente fazia depois do jogo, assim, entre nós, no hotel, na concentração. A filosofia basicamente era ter um time organizado. Até hoje, muita gente, depois de 25 anos vai fazer agora, não entendeu a diferença entre um time defensivo e um time organizado. Time que tem Leonardo, Branco, Jorginho, Cafu, Romário, Bebeto. Qual o time no futebol mundial que escala 2 atacantes de cara, que não tem responsabilidade defensiva nenhuma, só para atacar? Veio uma cobrança muito forte em cima de mim, do Raí. Várias vezes eu conversava com Parreira, né, de ver se eu ficava um pouco mais solto, mais livre. O Parreira me deu um pouquinho mais de liberdade, mas ao mesmo tempo ele fala, cara, você é o meu titular, você vai jogar os 7 jogos, abraça esse projeto, abraça esse esquema de jogo, nós temos que igualar os europeus na marcação sem a bola, a gente vai dar uma liberdade maior para o Bebeto e o Romário, a gente criar as chances para eles, nós vamos ganhar o jogo. Não vamos levar. Então era a tônica, a gente não vai levar gol. 90 minutos o Bebeto e o Romário não vai passar em branco. Eu tenho consciência de que sou também uma peça importante no time, mas eu tenho fé em Deus que se o dia que eu não puder jogar bem, os outros vão poder e vão garantir a vitória. O objetivo foi alcançado, né? De início, vencemos as 2 primeiras partidas, depois empatamos, mas o time conseguiu a primeira colocação no grupo, isso foi o mais importante. Depois sim, nós pensamos no adversário seguinte, que foi os Estados Unidos,
foi um adversário muito difícil porque o jogo foi um sufoco danado e ganhamos apenas de 1-0 com o gol do Bebeto. Às vezes tu botando na cabeça, pô, vamos ganhar. 94 foi um pouco assim, né, cara, a nossa vitória lá na Copa. Se tu visse o Brasil jogar as eliminatórias, tu não ia dizer, pô, vai ganhar. Pô, tá longe de ganhar, né? Cada um se doou, né, um pro outro. Acho que essa mentalidade interdependente, né, do grupo foi muito legal, né, de cada jogador, porque a Copa do Mundo é muito curto, né, são 7 jogos até a final e todo mundo sabe que nem todo mundo vai jogar. Estava um jogo fácil, domínio total. Tomamos 2 gols que a gente não podia ter tomado. Num córner, a gente bobeou, não cortou a jogada, e de um lateral. Mudou o jogo todo. Quem está perdendo de 2-0, que era um bom time, eles se inflamaram, mano. Só que o nosso time não se entregou, mano. O Branco foi o primeiro jogo que ele fez como titular e jogou muito. Ele acabou com o overmais, mano. Criou aquela falta do gol, fez aquele golaço. Então, foi um jogo que mudou, mas o time teve a consciência de não ter se entregado e continuou brigando pelo resultado e conseguimos, no tempo normal, virar para 3-2. Né? Talvez tenha sido o jogo mais bonito da Copa. Na fase de eliminação, não existe jogo fácil. Até porque o adversário também tem o mesmo objetivo. Então, é importante que a gente já sabia das dificuldades, mas acho que numa decisão assim, valendo uma vaga para a próxima fase da Copa do Mundo, a gente tem que ter essa consciência de que a dificuldade sempre a gente vai enfrentar, e enfrentar com muita competência, qualidade e confiança naquilo que você sabe e pode fazer. No nosso terceiro e último episódio da série especial sobre os 25 anos do Tetra, vamos relembrar como foi aquela tensa decisão contra a Itália e a recepção dos nossos campeões aqui no Brasil. O futebol italiano tem que ser respeitado sempre. Baggio, Baresi, Donadoni, que eu cheguei a trabalhar nos Estados Unidos com ele, que jogador maravilhoso, mano. Bom, e outros jogadores, Albertini, Maldini, era um timaço, mano. 2 camisas de muito peso numa final. Então, foi um jogo difícil? Foi. Porque se você errar, você não está perdendo um jogo, você está perdendo a Copa, mano. E nós vimos há 24 anos sem ganhar, não podíamos errar. E jogaram respeitando o Brasil, tem umas fotos aí que a gente usa como estudo tático, era sempre 10 jogadores atrás da linha da bola, é complicado, mano. Você não pode ir pro suicídio, mano, pela qualidade das equipes, se defender e tal, por isso não foi um jogo de muitas chances, mano. A final contra a Itália, eu achei até que o Brasil poderia ter jogado melhor. Acho que nós jogamos mal, não jogamos uma grande partida na final. Diferente das outras partidas anteriores, contra a Holanda, né, contra os Estados Unidos, foram partidas difíceis, mas o Brasil jogou bem. Na final, acho que a seleção não fez uma grande partida, tanto é que foi para os pênaltis. A gente tinha uma ideia de quem seriam os cobradores. Então definimos um grupo, só que com final, 90 minutos, prorrogação, substituição, aquele grupo foi desfeito, mano. Dos 5 iniciais, eu acho que só o Dunga e o Márcio permaneceram. Foi a vitória mais marcante da minha carreira, né? Um reconhecimento que, se hoje ainda, né, existe nas ruas, no torcedor, é essa lembrança que vem, né, da conquista do Tetra. Justamente pela expectativa dos 24 anos, pela forma como a gente venceu, pelo apoio que o torcedor nos deu. Ela foi bastante marcante, né? Tanto é que depois se ganhou em 2002, tudo. Mas essa vitória realmente ela marcou em
cada um de nós, jogadores presentes lá, comissão, porque foi uma vitória conquistada com trabalho, tem que ser sempre feito, mas acima de tudo foi com um grupo realmente que se uniu, sabendo da dificuldade que a gente vinha enfrentando nas eliminatórias e tudo mais. Então essa vitória ela teve um contexto muito grande e por isso ela ficou marcante, né? Para mim é orgulho jogar na seleção brasileira. Independente se eu era capitão, se eu era reserva ou titular. Representar o meu país. E aí eu tive muita sorte que o professor Parreira, a comissão técnica, me escolheu como capitão. E eu pude erguer a taça. Muitas vezes eu olho hoje para ver se é verdade ou não. A minha mãe morreu na eliminatória. Na época da eliminatória, no jogo contra o Uruguai. Minha mãe faleceu naquele jogo. Em 70, lá, quando o Brasil foi campeão do mundo, eu tinha 3 anos de idade e me perdi na comemoração. Aí bateu aquele desespero em todo mundo. O sapato do meu pé esquerdo estava em casa. Minha mãe pegou aquilo, todo mundo saiu para a rua para me procurar. E a minha mãe ficou ali, na fé dela, né, pedindo a Deus que eu aparecesse. E ela, dizem, né, e ela falou para mim que realmente ela falava: um dia eu ainda vou ver meu filho jogando na seleção brasileira. Vou ver ele numa Copa do Mundo. Então, cara, a Copa do Mundo para mim virou um prazer, um orgulho de uma mãe que, pô, me ajudou a minha história toda, que profetizou lá atrás, que acreditou e que, pô, ela estava comigo ali na Copa. Me perguntaram logo após a entrevista de imprensa: e agora? Agora? Qual é a sensação de alívio? Acabou, é isso aí, mais nada. Não falei mais nada. Não tem nada que falar. Alívio. Acabou, tira um peso das costas. Os campeões do século chegaram na última terça-feira e foram recebidos com todas as glórias pelo povo brasileiro, acolhidos por cerca de 1 milhão de pessoas. Eu só fui chorar quando nós chegamos aqui no Brasil, no avião, que o comandante falou: vou baixar o máximo que eu puder. Foi em Recife, para vocês verem que tinha de gente lá embaixo. Então ele baixou, quando a gente viu aquela multidão, foi a primeira vez que eu chorei. O jogador Romário, o rei da Copa, repetindo o gesto de Recife e também de Brasília, com toda a força, meio corpo para fora do avião, ele agita a bandeira verde e amarela. A recompensa vem agora. Eu estava no carro ali, aí baixei o vidro, o cara do táxi: o melhor técnico da seleção brasileira. Fui aí fazer uma compra no Carrefour: aqui meu filho, esse é o técnico da seleção brasileira. A recompensa vem agora, depois de 25 anos. As pessoas reconhecerem o título, da importância de ser campeão do mundo. As torcidas organizadas apareceram no futebol brasileiro entre as décadas de 30 e 40, mas foi no final dos anos 60 que surgiu uma das mais emblemáticas aqui no estado de São Paulo. No dia 1º de julho de 1969, nascia a Gaviões da Fiel. Para marcar a data, produzimos uma reportagem muito bacana contando um pouquinho dessa história tão rica. Ninguém melhor do que nós pra falar de você. Ninguém melhor do que nós pra te exaltar sem te esquecer. 50 anos de fundação da organizada, a primeira coisa que vem é que a gente está ficando velho mesmo, mas eu acho que é importante não perder a alma que a gente tinha lá quando a gente fundou. E o Gaviões tem a marca de fundação dia 1º de julho de 69, mas as pessoas que tornaram isso uma realidade, elas já se encontravam nas arquibancadas. A coisa fundamental para eles conhecerem Gaviões da Fiel, eles precisariam conhecer um pouco da história do Alcide Jorge de Souza Piva, o Joca, e Flávio Tadeu Garcia La Selva. Só tinha Pedra 90, só tinha QI 90. Os Gaviões não surgiu para combater a ditadura militar. Os Gaviões surgiu para uniformizar a torcida, para ter o pessoal participativo e para derrubada do Vadielu. Era um cara que apoiou a ditadura, era da Arena, o partido que apoiava a ditadura, se elegia várias vezes em cima do nome Corinthians.
Então nós não colocamos contra ele por ele ser um apoiador da ditadura ou ser um deputado da Arena, e sim por ele ser um péssimo gestor. As minhas raízes, da minha história, meu pai e minha mãe também vieram de um país que sofreu a ditadura, eles são chilenos. E eu fui criado desde pequenininho escutando isso. O Gaviões nasceu para incentivar o Corinthians e fiscalizar aqueles que se propõem a administrá-lo. Amor, nossa bandeira vai cobrir toda a cidade. Como é que vai chamar? Primeira coisa, como é que vai ser? É sugestões. Um falou Carcarada Fiel, outro não sei o quê. Aí eu não lembro se foi o Lampião, não sabe nem se ele está vivo, ele sumiu. Né? Eu acho que foi ele que deu a ideia de Gavião. Minha história de Gaviões praticamente foi um dos maiores aprendizados da minha vida para estar onde eu estou hoje, somente para minha vida em geral, mas principalmente para o Corinthians. O primeiro princípio que o cara tem que ter como Gavião é ser participativo. E a segunda, ser incorruptível. Os Gaviões não estão lá para negociar, tá nem para contrapartida. Foi um aprendizado que eu vivi lá dentro quase 20 anos da minha vida direto. Nós só acendemos um fósforozinho ali, mas a força da Gaviões é a força do povo brasileiro. Eu sinto muita saudade quando os Gaviões eram a bolha da sociedade. Quando chegava no final do ano, começo do ano, quando não tinha campeonato, as pessoas se dispersavam. E o Gaviões, para não se dispersar, aceitou um convite para fazer parte de uma ala, como uma ala dentro da Vai Vai, que é uma escola de samba aqui de São Paulo. A gente já estava grande demais ali dentro da Vai Vai e aceitou o convite da UESP para se transformar num bloco na cidade de São Paulo. E a partir de 88, então ela recebeu um convite já da Liga para virar a escola de samba. Nesse inteirinho já foram 4 títulos no grupo especial, né? Mais 2 no grupo de acesso e carnavais memoráveis. É hora da virada, vem amor, tenho fé e esperança no coração. Que legal, meu país, menino, vai mudar e a felicidade há de brilhar. Hoje a sociedade é violenta, né? Um dos erros que foram cometidos, por exemplo, foi essa coisa de você levar para o estádio só 1000 torcedores, quando ainda podia ter 2 torcidas, só 1000 torcedores do time adversário. E aí vai tudo escoltado pela polícia, com arma, aqueles 1000 vão na frente. É um negócio, você vai insuflando a guerra. A gente tem o costume, as pessoas, de sempre focar organizada. Hoje você vê um monte de briga que acontece por aí, são torcedores de bairros, de locais que se encontram, se juntam, se manifestam via rede social, internet e brigam. A primeira coisa que se fala lá na reunião dos novos sócios, vão lá uns 100, é um negócio seguinte, você veio aqui achando que aqui é lugar para brigar, já está no lugar errado. Se um ou outro às vezes sai fora da linha e talvez isso não seja culpa, que a gente ouve muito falar do dirigente que ele não tem condições de ficar cuidando de 1000, 2000 pessoas. O cara tá com a camisa dos Gaviões, que hoje ela é comprada em qualquer lugar. Porque hoje existe uma coisa chamada pirataria. Tudo se pirateia no Brasil, certo? O que tinha que fazer é conseguir identificar as pessoas que fazem isso e proibi-las de vez de jogo de futebol, porque na sociedade aí fora também é assim. Não é só lá na torcida organizada, não é? A PM não consegue controlar os policiais que cometem chacina, nós não temos poder de polícia. Aí vou dar um tiro em você. E amanhã, o que vai sair na mídia? Os Gaviões, no momento de violência, atiram num repórter, não sei onde. Não é o Júlio, é os Gaviões. Tudo que eu aprendi na vida, até a minha própria formação da personalidade, do meu caráter, foi através dos ensinamentos de dentro da Gaviões. Uma escola que foi muito importante no meu crescimento na minha vida, e principalmente se tratando de Corinthians. Esse é o Brasil de verdade, aquele que leva o país para frente.
E a Gaviões leva o Corinthians para frente do mesmo jeito que o povo brasileiro leva o Brasil para frente. Um grito forte ecoou, Timão, estremecendo toda a arquibancada. A semente foi germinada e jamais morrerá. Morumbi, Pacaembu, Maracanã, seja onde for, a Gaviões sempre vai estar lá. Salve, fiel corintiana! E a torcida jovem do Santos também completou 50 anos em 2019. E é claro que nós preparamos uma matéria especial contando um pouquinho da história dessa legião de torcedores. Como se diz hoje, não é só futebol, né? São 50 anos, gente. 50 anos contra tudo, contra todos. A vida, de verdade, eu conheci com a torcida jovem. Eu amo minha vida aqui dentro. O Grêmio Recreativo Cultural Torcida Jovem do Santos Futebol Clube surgiu na arquibancada. Em 1969, então, que se criou força. 26 de setembro, nós marcamos uma reunião e ali foi oficializada a Torcida Jovem do Santos Futebol Clube. E cujo nome foi escolhido porque nada menos, nada mais que a majestade e o rei Pelé nos chamavam de jovem torcedores. Eu amo o Santos, amo vocês, torcida jovem. Olha a lembrança aqui que eu vou deixar. Nossa primeira caravana foi no 10º gol do Pelé. Cada vez ia crescendo e cada vez a gente pegava mais amor. A gente tinha que esconder a camisa do Santos dentro da calça para poder entrar no estádio. Depois que entrava no estádio, podia pôr a camisa do Santos. Porque as outras torcidas eram muito maiores que a nossa. A torcida do Santos, no geral, ela cresceu demais de lá para cá. É uma coisa muito gostosa lembrar disso. Que fazer reunião com a torcida do Corinthians, por exemplo, e dizer o seguinte: nós vamos dividir o Morumbi meio a meio. Essa é minha cidade, essa é meu time, eu vim de Santos. Alvinegro, branco e preto, branco e preto. Essa é a cidade do glorioso Santos. Quando eu assumi a presidência da torcida jovem, eu tinha 17 anos. E fiquei lá por 2 anos. Peguei aquela explosão da torcida do Santos, que foi exatamente no final dos anos 80. Problemas a gente teve, inclusive, de violência, porque a torcida do Santos tinha crescido demais. De um lado, torcedores atiravam pedras. Do outro, a polícia respondia com bombas de efeito moral. Antigamente tinha briga, mas depois havia um consenso. Hoje eu vejo 10 batendo num quando está no chão. Não marca encontro para brigar, isso é coisa de otário. Nós temos outros inimigos aí. Enquanto nós brigamos, os caras estão se elegendo aí e não fazem nada. E tá aí, o jogador beija distintivo, ganha um montão e abandona o clube e nós aí. E quem faz a festa somos nós. Quem conduz a minha torcida sou eu, então se eu falar, rapaziada, o nosso jogo, a nossa ideologia da torcida é seguir em frente. Entendeu, mano? Mas vai pro jogo do Santos, não vai pra brigar. Jogo de torcida, de 2 torcidas, acabou, pô. Imagina a festa quando era antes da proibição, mano. As 2 torcidas levantando bandeira, as 2 torcidas fazendo festa, uma cantando do outro lado, outra cantando do outro. Acabou por certas pessoas, foram punidos, só que nós tá pagando por coisas, né, mano, passadas, entendeu? E se continuar desse jeito, aí vai ser, ó, essa essência de festa, essa essência do time estar sentindo o calor da torcida, de estar vendo aquela festa, de estar vendo aquele incentivo. O clube entrar, olhar e falar, nossa, mano, mas vai jogar que nem a torcida da arquibancada. Pelo fato do Santos ser o grande time do estado de São Paulo que fica fora da capital, a torcida jovem, acredito eu, que ela tenha uma importância maior ou diferenciada das demais. Ela tem a sua sede em São Paulo. A grande massa da torcida jovem fica em São Paulo e adjacências, né? O santista aqui da capital, ele vê a sede da torcida como a representação do Santos Futebol Clube aqui em São Paulo. Não sei se tem outra torcida, mas deve ser a única que viaja para ver o time jogar em casa, né? A
torcida jovem tem uma importância muito grande dentro do Santos Futebol Clube. Doer quem doer, a torcida jovem segurou várias vezes. Se não fosse a torcida jovem, o Santos talvez estaria em outra situação. Para nós, que estamos do lado de cá do campo, é uma coisa inexplicável, porque assim, você sabe que você pode ajudar. Você sabe. É um esforço para você chegar lá e colocar a faixa e dizer o seguinte, ó, estamos aqui com vocês. A torcida jovem é a vida inteira, né, meu? Se tiver na arquibancada, o povo não canta. A convivência vai construindo uma família a partir do encontro super heterogêneo, com pessoas totalmente diferentes. Eu falo pra mim que é minha casa e eu todos associados à nossa casa, porque aqui nós faz amizade, aqui gente casa, aqui gente tem filho, aqui gente cria filho, nasce aqui dentro, entendeu, mano? Fica difícil para me falar quando eu falo que representa a torcida jovem do Santos Futebol Clube. São 50 anos entregue, com muito amor, com muito carinho. O 12º jogador e a majestade para mim dentro de um clube de futebol é o torcedor. Sem torcedor não tem futebol. Pode ter Pelé, mas não tem futebol. E um dos episódios mais tristes da história do futebol brasileiro completou 15 anos em 2019. No dia 27 de outubro de 2004, o zagueiro Serginho, do São Caetano, faleceu após ter uma parada cardíaca dentro de campo durante partida contra o São Paulo, no Morumbi. Foi uma noite muito triste para todos nós, né? Realmente aquilo ali nos abalou muito de uma tal maneira que realmente a gente perdeu o chão ali, né, naquele momento. E aquele dia teve a jogada pelo lado esquerdo do campo, o Jean chegou à linha de fundo, não conseguiu o cruzamento, a bola saiu e o Serginho me acompanhou, que eu fechei no primeiro pau. Eu fui até a placa, baixei, parei na placa e voltei. Quando eu voltei ele estava com a mão no joelho, abaixado com a mão no joelho. Até pensei que fosse cansaço, alguma coisa. E os jogadores correram, né? Para tentar ver, para saber o que era. Então isso a gente percebeu e eu na hora falei, ai meu Deus. Olhei rapidinho para trás e vi o Serginho caindo do lado do grafite. Como eu tinha jogado com o grafite no Grêmio, eu falei, poxa, Grafa, pra que isso, né? Eu vi o que você fez e tal. Ele falou assim, Anderson, não fiz nada, né? Nisso o Anderson Lima já veio correndo, achando que havia acontecido alguma coisa entre eu e ele, uma cotovelada, algum entrave. A gente tinha algumas nossas desavenças ali dentro de campo, mas nunca passou daquilo. O Itamar, o Dr. Paulo tentando reanimá-lo, né, os dois lá, o médico de São Paulo também ajudou, todo mundo junto ali, fazendo o seu melhor dentro do protocolo médico, né, os jogadores em pânico e a gente lá de cima, né, e a gente ficava muito assustado. E levaram ele para o hospital, desfibrilador, né, batendo, até que o momento o médico olhou para mim e disse, não tem, eu estava do lado dele. Camisa toda rasgada, tal, até os panos de chuteira eu tirei do pé dele, daqui até hoje guardado aqui. E o médico olhou para mim e disse, o presente, infelizmente, não tenho mais, ele não voltava. Um conjunto de coisas erradas, de incidentes, levaram o Serginho a óbito, né? Ainda não se tinha desfibrilador em campo, que foi o primeiro caso. Aí o motorista não consegue descer no elevador, a ambulância não sai do lugar. Dizem, eu não posso afirmar para você, que o desfibrilador da ambulância não está funcionando. Exatamente às 11h50 desta noite de quarta-feira, o Hospital São Luís divulgou o primeiro comunicado à imprensa, informando que Serginho foi submetido a todas as manobras possíveis na tentativa de ressuscitação cardiopulmonar. O comunicado confirmava também que, apesar de todos os esforços da equipe médica, Serginho veio a falecer exatamente às 10h45 da noite desta quarta-feira. Aconteceu pior, que nós esperávamos. Pronto. Tá bom, Nádia. Tá bom.
Vambora. Já deu. Presidente, não há mais o que fazer. Não. Nário, pra dentro, Nário. Acabou, já avisamos. Vambora. Já avisamos. O Sérgio era um atleta muito forte, uma saúde exemplar, profissional de primeira qualidade. E ele nunca teve nenhum sintoma cardíaco. Todos os anos fazia sua avaliação cardiológica, como os demais atletas. Ele era um cara que tinha um cara muito forte, um cara. Nunca teve. E nós nunca tivemos qualquer tipo de resultado que o Serginho estava com problemas cardiológicos, problema que podia parar de jogar. Ele estava liberado por todos os médicos, por uma junta médica do INCOR. A gente tem que sempre manter a humildade, saber reconhecer os nossos limites. Na verdade, ele desenvolveu uma doença que se chama miocardiopatia hipertrófica, que não havia sido prevista nos exames de início de temporada, em janeiro. E, na verdade, eu também fiquei sabendo disso 3 meses após a morte, com os exames que fizeram após a morte. Eu não sei realmente, né, o quanto ele sabia, né, desse problema. Nós, jogadores de futebol, não temos só a nossa família, nós temos muitas pessoas atrás da gente que dependem, que a gente ajuda bastante. E eu acho que eu, naquela época, no lugar dele, talvez, se ele realmente sabia do problema e assinou um termo de responsabilidade, talvez até eu faria a mesma coisa. Tudo aconteceu de uma forma tão brutal e o importante, não tem nenhum órgão jogador melhor do que a consciência. A consciência é muito tranquila, que eu sempre fiz o melhor. A gente tem saudades de um cara como ele, né? E às vezes a gente encontra com alguns desses jogadores que faziam parte do elenco e a gente, quando se toca no assunto, que não é uma coisa tão constante, mas quando se toca no assunto, a gente sente juntos, né? Eu me lembro sempre dele, com saudade. Um cara que foi fantástico pra gente, uma convivência muito boa. Foi uma perda lamentável. Acabou, pessoal! Eu desejo a vocês uma excelente ceia de Natal com muita fartura, muitos presentes e, sobretudo, muito amor. A gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando Lemmy Kilmister, ex-vocalista da banda Motorhead, que completaria hoje 74 anos. Tchau!